Graça e paz. Eu sou Miss Cinha Danola, missionária Cinha Danola, e eu quero contar para vocês um pouco da minha longa história. Então, eu nasci no Rio de Janeiro, em Maricá, e meus pais eram os Donolas, da família Donola, uma família conhecidíssima, imigrantes italianos, né? Sou descendente de imigrante italiano. E para vocês terem uma ideia, com 8 anos, a minha mãe já saía com os funcionários da fazenda para catar tomate. E eu saía atrás e a minha mãe ia catando, ia jogando dentro da caixa e eu ia comendo. Porque naquele tempo não tinha esses agrotóxicos, esses venenos, né? E eu saía comendo. Um dia minha mãe se aborreceu porque a mão dela bateu na minha mão e os tomates caíram no chão. Aí ela pegou uma caixa cheia e falou: você vai comer essa caixa cheia de tomate até você enjoar. E eu comecei a chorar e comer tomate, que ela falou que ia me dar bater em mim. E eu comecei a comer aqueles tomates, comi quase toda a caixa. Mas a barriga ficou enorme. Mesmo assim, ainda levei uns tapas. Ela pensou que eu ia passar mal, que eu ia enjoar. Só que eu não passei mal, nem enjoei. E até hoje, eu gosto de tomate. Graças a Deus que eu não passei mal, né? Bom, cresci ajudando a minha mãe. Minha irmã nasceu, tinha 10 anos, já tinha 2 meninos maiores, um menor do que eu, outro maior, meu irmão mais velho. Nasceu uma menina chamada Fátima e eu era babá. Eu com 10 anos era babá, era dona da casa, que minha mãe ia colher os tomates, meu pai saía para trabalhar e eu ficava tomando conta da minha irmã até ir para o colégio. Eu teria que pegar o ônibus meio-dia para ir para o colégio e deixar minha irmã toda pronta com a minha vozinha. Que saudade da minha avó, que exemplo. Minha avó descendente de francês. Que pessoa maravilhosa. Bom, aos 14 anos eu conheci um romeno. O romeno tinha um filho, era solteiro, Nicolai Mick. E convivendo com ele ali, meu pai era chefe de obras, construiu uma casa para ele, começou a me dar aula de francês e inglês, que meu pai havia pedido, e começamos a namorar. Eu nunca namorei ninguém, eu era proibida até de conversar com meus coleguinhas, mas a gente namorava escondido assim. Eu era muito inocente, não saía com ninguém, colegas, não tinha nada disso, né? Só trabalhava e estudava. E aí comecei a namorar com aquele homem com 33 anos, eu com 14. Aos 15 anos fiquei noiva, 16 anos me casei. E levando o filho dele de solteiro para eu criar. Bom, o casamento foi desastroso, porque ele era neurótico de guerra, ele fez a guerra de França com Madagascar e ele era totalmente neurótico. Mas eu fui ensinado pelos italianos que a gente tem que honrar os homens, que os homens, marido, são senhores. Então, se tivesse alguma briguinha, eu tinha que ajoelhar e pedir perdão, fazia assim. Lavava os ternos dele. Ele chegava de madrugada em casa, tipo 3h30, 4 horas da manhã, pedia para eu botar uma vasilha com água quente para ele lavar os pés e eu fazia a sopinha da madrugada. Eu saía da cama 4h30, 5 horas, 3h30 da manhã para agradar o meu marido, para fazer a sopinha da madrugada e botar uma água quente para ele botar o pé na água quente e eu enxugar. Enquanto ele comia, eu enxugava o pé dele. Eu era totalmente escrava dele. Daí nós saímos de Maricá, porque casei com 16 anos. Moça linda, eu era linda mesmo. Hoje eu sou linda porque tenho o Espírito de Deus. Mas naquela época,
era magrinha, linda, maravilhosa de linda. Todo mundo falava isso, né? Eu tenho como provar as fotos, né? E daí nós saímos de Maricá, viemos para o Rio de Janeiro. Ele sempre trabalhava, ele tinha 3 faculdades, viveu em 18 países, falava 9 idiomas. E eu aprendi um pouquinho só de falar romeno. Saímos de lá, viemos para o Rio de Janeiro, ele encontrou um tcheco, amigo dele, da Tchecoslováquia, que disse que o que dava dinheiro era pedras preciosas. Um dia ele me chega com lotes de ametista bruta e disse: Linda, ele me chamava de Linda, Linda, olha só, vamos trabalhar com pedra preciosa. E comecei a minha vida, saí 4 horas da manhã, ia para uma salinha e fazia bijuteria, eu e meu irmãozinho. Meu irmão na época tinha 16 anos, 15 anos, e eu já tinha uns 18, 19, por aí já tinha minha filha no casamento, a Anitta, que vale por 1000, minha filha amada. E começamos a trabalhar muito, e dali saiu uma indústria com 60 subalternos. E quem ficava o dia inteiro tomando conta da indústria era eu. Chegava turista do mundo inteiro, porque havia propaganda. Nós tínhamos na Praça Mauá, indústria de pedras preciosas, de minérios, fabricação de joias, lapidação, tudo sob meu comando, eu novinha. Marido na rua dizia que estava fazendo negócio, vendendo, e trazia realmente as encomendas, e eu atendendo as pessoas que chegavam, os turistas. Eu aprendi a falar inglês no sopapo, mas inglês de venda. E eu vendia, fazia vendas de milhões e progredimos muito, ficamos bem prósperos. Mas o homem deu para beber, fumar, noitada, e começou a vender tudo. E eu, aquela moça boba, sem experiência, nunca trabalhei na vida, não sei lá. E não tinha, assim, posição para defender o patrimônio. Minha casa era uma casa que na época foi vendida por 120 milhões do dinheiro daquela época. Era uma mansão, eu tinha tudo que eu queria, mas eu não era feliz. Então eu era católica, né, que os italianos ensinou o catolicismo. E um dia eu senti que as coisas iam muito mal. A gente tinha muito dinheiro, mas eu não era feliz. Aquele homem era um homem ignorante, estúpido, batia na minha filha pequenininha, de tirar sangue dela, não poupava. A minha nunca bateu, não, mas me maltratava, que eu saía de casa, levava 40 dias fora de casa, 30 dias, dizia que ia viajar com o delegado onde ele trabalhava, que ele se formou advogado também. Era um exímio advogado, Nicolai Nick. Daí, disse que ia vender tudo, começou a vender todas as coisas, os carros zero, as casas, patrimônio todo. Por último, a minha casa que morava, mandou eu vir para Niterói alugar uma casa. Eu vinha com meus meninos que eram adolescentes e eu não tinha experiência. E imediatamente ele também arranjou uma garota que era mais velha que a minha filha, 1 ano e pouco, e disse que ia me abandonar, e me abandonou e ainda me deu o divórcio. E não havia motivo. E foi embora. Aí eu escutava uma voz, aqui começa o meu testemunho. Eu falei um pouco de como eu vim, não é? Hoje eu entendo que para Deus fazer um vaso tem que passar por esses trâmites todos que eu passei. Sofrimento, sabe? Marido brigava, arranjava uma encrenca por qualquer coisa para sair fora de casa, para me deixar com as crianças sozinha. Eu quero dizer para vocês, mulheres, ainda há chance para vocês. Homens também, casados que não estão bem no casamento. Hoje eu sou preletora de casais. Eu digo para vocês, não perca a esperança. Às vezes é melhor fechar a boca, orar mais, jejuar mais,
Não perca a sua família por acaso ou de qualquer maneira, porque foi ofendida, que a mulher não trata bem, o homem não trata bem. Não bem, lute pela sua família. A primeira instituição que Deus organizou na terra, a família. Eu sofri muito de ficar sem meu esposo. Meu Deus, eu ainda era jovem. Eu fiquei só com 32 anos e meio. Ainda estava jovem, que eu sempre fui conservada. Com um menino com 17 e a minha filha com 15. Eu fui trabalhar de enfermeira, não é? Em Copacabana, no Flamengo, cuidando de pessoas de idade para ganhar o pão, para trazer, para educar e formar os dois filhos, formar os 2 filhos. Depois eu fui guia turística da 1001, alugava ônibus, o dia passado, saía por esse Brasil, Paraguai, Uruguai, Argentina, fazendo viagens, ganhando. E um dia, aí começa o meu testemunho, tá? Presta atenção. Um dia eu comecei a escutar uma voz, e a voz falava comigo assim: você foi jovem, bonita, rica, agora você é uma derrotada, se mate. Eu comecei a prestar atenção naquela voz, falava 2, 3, 4 vezes ao dia comigo, que eu deveria me matar. E eu resolvi me matar, porque pensei assim, bom, se eu me matar, acabou meu sofrimento. Você que não conhece o Evangelho, não sabe que depois da morte tem vida, e você escolhe aqui na terra, se você quer passar a eternidade no céu ou no inferno, porque tem inferno, e o inferno é lugar de tormento, e o céu é lugar de repouso, é lugar de alegria, de júbilo, que nós só vamos adorar o nome do Senhor Jesus. Mas ninguém nunca falou de Jesus para mim, eu nunca fui evangelizada. Não, para ser uma cristã e seguir Jesus, nunca. Então eu achava que se eu tirasse a minha vida, acabava o sofrimento. Eu não sabia que tinha vida após morte, vida espiritual, de céu ou inferno. Então eu resolvi, eu tinha um apartamento, eu estava sozinha, mas eu guardei um lote de ametista extra, lapidada, muitos quilates. Então eu vendi aquele lote e dei entrada num apartamento na Rialdades, em Niterói, no Fonseca. Então era o 8º andar. Nesse tempo, a minha filha já havia casado. E o menino já foi ver a vida dele, que ele fez concurso e passou na polícia como escrivão. E a minha filha estava casada, tinha acabado de nascer a minha netinha. E eu resolvi me matar. E eu peguei uma cadeira, coloquei na janela e eu pensei, vou me jogar daqui do 8º andar, e quando eu bater lá em cima dos carros, olha o prejuízo que eu ia dar. Tô morta, tô acabada, acabou o sofrimento. Eu não sabia que se alguém se suicida, não tem perdão, não vai para o céu. Planejou a morte. Quem dá a vida é Jesus, e Ele também é que deixa ir embora pela morte. Então eu resolvi me matar. Um dia, eram umas 3 horas, eu coloquei a cadeira bem embaixo da janela do meu quarto, subi na cadeira, subi na janela e ia me jogar. Quando eu ia fazer aquele movimento para me atirar, decidida a me matar, uma mão veio e me empurrou para dentro do quarto, e veio uma voz que eu não sei explicar, audível. Eu ouvi a voz. Hoje eu ouço a voz pelo Espírito de Deus, mas eu ouvi audível. Eis minha serva, que eu te gerei, é dado a mim te levar. E eu, caí no chão. Era como se tivesse assim, um monte de brasa em cima da minha cabeça. Eu sentia como um fogo
queimou, me queimando. Eu me levantei e fui dando soco na parede. Sai de mim, demônio, sai de mim, demônio. E corri, eu tinha um carrinho velho, um Fusca. Peguei a chave, saí igual louca, peguei o elevador, peguei aquele carro e corri pro carrinho, peguei o Fusca e fui para casa da minha irmã que morava para esse lado aqui de São Gonçalo, Trindade. E eu vim correndo e pelo caminho eu falava: Deus, o Senhor nunca ligou para mim. Eu sou uma mulher sofrida, nem a morte me quis. E eu gritava assim dentro do carro: cadê o Senhor na minha vida? Não existe. Quando eu cheguei na casa da minha irmã, contei tudo isso para ela. Ela olhou para mim e disse: espera um pouco, que eu vou te levar num lugar que você vai saber que voz é essa. Eu não sabia que a minha irmã já estava indo. Ela nunca falou para mim. Eu entrei dentro do Fusquinha e ela me levou: entra aqui, entra ali, entra ali. Cheguei num lugar chamado Saco de São Francisco, em Niterói. Na época, há 42 anos atrás, era só mansões naquele lugar. E ela disse: para aí nessa casa. Era uma mansão, os carros estavam parando, saltava só gente elegante, gente bonita. E eu fiquei pensando: o que eu vou fazer aqui? E quando eu cheguei dentro da casa, era um salão muito grande. E gente chegava, dobrava o joelho, fazia alguma coisa que eu não entendia. Minha irmã não falava nada comigo. E daqui a pouco eu pensei que ia começar uma grande cerimônia lá espírita. Aí daqui a pouco começaram os jovens a sair. Tinha assim tipo um altarzinho, mas eu não entendia nada. Eu nunca entrei numa igreja de crente. E aí os jovens pegaram aquelas guitarras e começaram a louvar, e corinho, hinos que eu nunca havia visto, porque tinham som e eu não sabia disso. E um deles louvava assim: disse Jesus, não temas, pois contigo eu serei, contigo estarei, contigo eu serei. Se estás cansado, eu te aliviarei. Olha, que coisa diferente! E eu comecei a me arrepiar. Que coisa, eu nunca vi isso. Daqui a pouco, eles cantaram coisas lindas, parecia que eu ia levitar. Aí chegou uma senhorinha, baixinha, pegou um microfone e ela saudou o povo com a paz do Senhor. Nunca havia ouvido isso há 42 anos atrás. E convidou o povo para orar. Eu fiquei: mas que palavra é essa? A gente só reza. E eu não entendia nada. Daqui a pouco aquela mulher começou, leu a palavra de Deus, começou a pregar, aquela senhorinha, né? Depois eu descobri que era uma missionária também. E tudo que ela pregava tinha endereço, era para mim. Você que ia se matar hoje, Satanás queria te levar para o inferno, você queria se jogar da janela embaixo. Nessa hora você estava no inferno, mas o Espírito de Deus te conduziu para vir aqui. E a mulher falava tudo. Eu catuquei a minha irmã e falei assim: você falou para essa mulher a minha vida. Minha irmã: mas eu não tive com ela, nem tinha telefone, nada de zap, nada, celular, nada. Eu queria logo acusar a minha irmã, mas ela começou a pregar, falar, bater, e aí ensinando, né? Quando ela fez o apelo, eu estava chorando muito, fui lá na frente, aceitei Jesus, tive o mergulho nas águas da graça. Só vou sair, se Deus quiser, quando eu chegar no céu. Vai ser diferente. E aí começou um campo de batalha, porque eu queria congregar, porque as pessoas falavam comigo, e eu queria congregar numa igreja para aprender, né? Eu tinha muita curiosidade, eu queria muito saber desse Jesus e de tudo que aconteceu comigo. Eu estava assustada e encantada. E aí eu parava,
as pessoas com aquele cocão, com aquelas blusas de manga até aqui, para perguntar se a igreja dela tinha consagração, tinha culto de mulheres. Eu não sabia nada, mas eu já estava aprendendo um pouquinho, né? Então eu assim, fazia assim, de madrugada eu acordava para falar com Deus, para orar. Eu não sabia direito, mas eu orava. Eu lia a Bíblia, meu irmão me deu uma Bíblia, eu lia a Bíblia direto. Eu não entendia direito, mas eu queria saber, e eu orava, pedia para Jesus me ajudar, e foi assim, aprendendo, e nunca abandonei, nunca deixei, nunca encontrei nada que eu pudesse trocar Jesus. Até hoje eu não achei, não. Nem outro Deus que eu queira trocar, que eu possa trocar, né? Mas depois de um ano de cristã, de indo à igreja, de indo para lá, para cá, a minha mãe, eu passei a morar com a minha mãe, e ela falava assim para mim: vai para Batista Tradicional. Tanto ela falava que meu irmão me levou mesmo para Batista Tradicional. Hoje eu sou batista missionária, batista de fogo, de renovo, de bênção. Entendeu? Creio nos dons, glória a Deus. Irmãos, eu creio que quando Deus quer preparar um vaso, a gente passa por muitos sofrimentos. É muito aperto, é muita faculdade, é muita escolaridade, é muita aprendizagem, é em casa, é na família, é no trabalho, é na rua, é na igreja, em todo lugar a gente aprende que é apertado mesmo. Mas eu glorifico a Deus. São 42 anos de vida cristã, né? Mas um ano depois que eu aceitei Jesus, eu tive a maior prova, ó, perder tudo, sair da riqueza, entrar na pobreza, né? Sem direito a ter minha casa própria. Marido morreu, não me deixou pensão, não me deixou casa, não deixou nada para mim. Mas eu sobrevivi porque o Senhor esteve comigo, como disse Jeremias 20, versículo 11, como um valente terrível, e Ele me ajudou a vencer até o dia de hoje. Eu glorifico o Senhor por isso, sou forte, glória a Deus, porque o Espírito de Deus está comigo e o Senhor está comigo. Tive a pior doença da minha vida, porque minha família é toda uma família de muita saúde. E eu tive a doença pior da minha vida. Eu tive 2 tumores malignos no fundo dos meus olhos. Começou com uma uveíte e tomou uma forma. O meu globo ocular foi furado, estava furado. Quando eu falei para minha prima Marisa, que era médica, o que estava acontecendo, que eu não estava enxergando, e ela me levou para o doutor Dalmi Dantas, na clínica Santa Beatriz, e ele descobriu, estava começando o raio laser naquele tempo, e ele fez em mim, viu que o olho estava todo furado, falou: você já perdeu esse olho, agora nós vamos lutar pelo esquerdo, e a sua cara, seu rosto vai ser devorado. E fiz um tratamento horroroso, tomando injeção de corticoide, será o que é aquilo, no cantinho da vista, injeção enorme, uma agulha enorme, uma dor, uma coisa horrível. Tive que ver com os olhos tamponados, quase um ano de olho tamponado. Toda semana tinha que ir para fazer esse tratamento. Foi muito duro esse tratamento, mas eu consegui. E quando foi, quase estava chegando o Natal, eu com os olhos com tampão, né, aquele sofrimento, esperando que o esquerdo cegasse, que o direito já estava cego. Aí eu fui na casa de uma tia de consideração, que era batista ali do Faninha, há 49 anos, e eu vivia muito lá, que eu tinha a filha dela, era uma grande amiga minha, a Jane Peixoto, que continua sendo minha amiga até hoje, glória a Deus. E veio uma mão, essa mão eu já vi 3 vezes, e veio uma mão encaminhando para mim, só a mão e a manga talar do braço, caminhando para mim. A mão entrou debaixo do tampão e puxou. Quando puxou, senti algo diferente. Eu puxei o tampão, fechei o olho esquerdo, estava enxergando. Eu saí gritando a tia: tia Elvira, eu estou enxergando, meu olho veio de volta. Eu fui na clínica, pedi para falar com o doutor Adalmir, e expliquei para ele
Ele fez um exame e falou, ninguém explica isso. Você não falou que o teu Deus ia te ajudar? Te curou, porque você só tem a mancha nos olhos. Fiquei curada. Daí eu orei e falei para o Senhor antes, que se Ele me curasse, que Ele tinha poder para me curar, que eu ia me lançar em resgate a muitas vidas e não iria me desviar. São 42 anos, pregando no Brasil, fora do Brasil. Eu não cobro para pregar, não cobro para palestrar para os casais, para os jovens. Eu não paro, estou com 78 anos, graças a Deus, de saúde. Passei pelas 2 Covid, tive pneumonia, mas eu gritava, Jesus, se o Senhor tem obra, me deixa viver com saúde. Se não tem, me leva que eu vou habitar no céu. São 42 anos de missão e agora nós estamos na Igreja Batista Missionária, fazendo missionários, ensinando os missionários no ID, porque chegou o momento de caminhar para Cristo, ensinar, ganhar as almas para Jesus, para que o céu seja povoado, porque o inferno já está cheio, mas o céu precisa ser povoado das almas que Jesus pediu. Foi a única coisa que Ele pediu, as almas dos homens. E eu estou aqui preparada, tenho feito muitas obras, sou chamada para pregar, sempre servindo ao Senhor, trabalhando para Ele, com seriedade nesse mundo. Vivo de um salário mínimo, mas não falta nada para mim, porque o Senhor me sustenta. Eu compro as passagens de avião, de ônibus, passo meu cartãozinho, mas eu oro a Deus, me abençoa, ser tu meu fiador, mantenedor e provedor. E Ele é. Até aqui tem me ajudado o Senhor. Com essa idade toda, eu sou também cozinheiro internacional e ainda estou fazendo um curso gourmet de confeitaria. Hoje foi o primeiro dia que eu fiz o primeiro bolo aqui, do aniversário da minha amiga Rose, mulher do meu pastor, esposa do meu pastor. E louvo a Deus pela vida de integridade, de alegria. Não tem nada que possa me derrubar, porque eu sou do Senhor, lavado e remido no sangue do Cordeiro, e quero servir ao Senhor até que Ele me busque. E você que tem problemas, se quiser falar comigo, com certeza os moços que estão me gravando, eles têm os vídeos deles, o endereço, pode me ligar, pode me buscar. Eu quero te ajudar. Se você precisa de um conselho, de oração, de jejum, essa aqui tem 78 anos, mas ainda jejua pelas pessoas que eu cuido. Glória a Deus. São muitos sinais que têm me acompanhado, porque o Senhor, Ele fala na palavra que Ele iria cooperar conosco, os que servem, os obreiros. E Ele tem cooperado com o meu ministério e eu sou feliz porque tenho Jesus. Te amo, Deus te abençoe, estou aqui para lhe ajudar. Venha nos visitar na Igreja Batista Missionária. Nossos cultos são abençoados, nossa igreja é muito séria, ela é viva e o Senhor Jesus está ali conosco. Um abraço.